Irmão Railton, brincar com Deus nunca deu certo, meu irmão. Quem brinca com Deus sempre tem a pagar uma conta. Olha, tinha um senhor que ele plantava o roçado todo ano. Ele plantava ele e o vizinho dele, o roçado. Um desses senhores era cristão, temente a Deus. E ele espraguejava muito de tudo que acontecia com sua vida, ele espraguejava. Dizia que Deus não existia e ficava soltando piada com Deus. Um dia, meu irmão, ele foi plantar o roçado e ele percebeu, quando plantou, né? Ele percebeu que o seu vizinho também estava plantando igual com ele, né? Eles plantaram tudo junto. Lá na frente, meu irmão, quando passaram alguns dias, chegou o dia da colheita. Chegou o dia da colheita e ele viu, observou que as espigas de milho do vizinho eram grandes, os milho graúdos, o feijão tudo bonito, não dava bicho. E as batatas grandes, rapaz. As batatas com as mais lindas do mundo. E a dele, as batatas eram pequenas, toda furada. O milho era todo vazado, cheio de falha, o milho. Espiga banguela. Espiga banguela. E o feijãozinho, bem miudinho, velho, tudo ruim. Aí ele ficava encabulado, porque era só dividir o cercado, uma cerca. Uma cerca que dividia os dois cercados. Aí ele disse assim, eu quero saber, ele disse assim, Deus é muito adulador. Porque o mesmo milho que eu estou plantando, o meu vizinho está plantando, a mesma rama de batata e o mesmo feijão, é a mesma coisa, do mesmo canto a gente planta. E ele não bota, os adubos dele é a mesma coisa do meu. E o dele é desse jeito e o meu é essa porqueira. Deus é muito adulador. Ele contando isso ao povo, né? O pessoal dizendo assim, homem, não diga isso não. O senhor lava a sua boca quando for falar das coisas de Deus. Ele disse, meu amigo, eu digo e não tenho medo de dizer não. Deus é adulador. Deus é adulador. Ele faz recepção de pessoas. Aí veja só o que ele disse assim. Quando ele disse isso, o pessoal saíram até de perto dele e ficaram com medo. Porque começou a chover, a neblinar. Aí o pessoal disse, não, vamos embora, que eu não gosto dessas coisas não. Acaba ficar dizendo as coisas com Deus. Aí saíram, todo mundo saiu, ele ficou lá sozinho. Meu irmão, acredite, quem quiser que estiver ouvindo aí esse vídeo, acredite se quiser. Caiu um raio do céu. A gente chama aqui muito assim no interior, de curisco, né? Caiu um curisco. Meu irmão, caiu em cima de um pé de juazeiro, de juá. E lá embaixo estava cheio de bicho de ovelha, que ele criava umas ovelhinhas, né? Meu irmão, você pode acreditar como existe Deus no céu. Caiu esse raio em cima do pé do juazeiro, matou os bichos tudinho dele, que estava embaixo do pé do juazeiro. Ele estava distante, não sei quantos metros de distância. Meu irmão, ele caiu pretinho no chão. Roxo. As unhas roxas, os lábios roxos e todo preto, ele ficou todo preto. Aí o pessoal correram para lá para ver o que tinha acontecido com ele, debaixo de chuva. Ele não morreu, meu irmão. Ele foi tornando, e quando ele tornou, a língua dele ficou embuluada, ele ficou com todo defeituoso mesmo, sabe? Com sequelas. Meu irmão, você acredite, pode acreditar no que eu estou dizendo. Ele olhou para o céu e disse assim, olhou para o céu e disse assim, Deus, eu disse e está dito, adulador, adulador e adulador. Meu irmão, isso é muito sério, Railton. Brincar com Deus dessa forma. Uma criatura tão frágil, querer falar isso assim com o Criador. É um pouco. Você lembra de Cazuza? Do seu tempo, Cazuza? Conta aí do tempo que Cazuza, o cantor. Cazuza, em 1982, né? Lá no show no Canecão, no Rio de Janeiro. Ele subiu no palco e fez um baseado de maconha bem grande. E acendeu e deu uma baforada assim pra cima e disse, Deus, quem é pra você? Eu sou bissexual, ele falou. E logo em seguida ele foi ferido. Ele começou a ficar doente, começou a secar, a emagrecer, e levaram ele para os Estados Unidos para cuidar dele um bocado de tempo. E ele voltou, né, deram uns bombados lá nele, né, e achou que ele tinha ficado bom. Mas quando ele retornou, só emagrecendo, definhando e faleceu. O primeiro caso de AIDS, foi ferido com o Senhor. Porque a pessoa não pode... Faz 39 anos isso. Brincar com o Criador. A criatura é nada pós-cinza. Não pode jamais abrir sua boca e falar coisa arrogante contra o Criador, porque paga preço caro. Olha, tá começando até a chover, olha. O Senhor não permite duas coisas. É o ser humano, a criatura, qualquer criatura,
se levantar contra o Criador, blasfemar, ou contra o seu povo. Perseguir o cristão, perseguir um crente, fiel ao Senhor. O Senhor não permite. Porque o Senhor dá 2 ultimatos a ele, ou 3. Ou ele para, ou ele se converte, ou o Senhor, ele morre. O Senhor extermina. Porque ele é o Criador, nele, no poder da mão dele está a vida e a morte. Tem gente que diz assim, Raio, não, mas Deus não castiga. Mas a Bíblia diz que Ele, só quem pode castigar é ele, é só quem castiga ele. O diabo não castiga ninguém não, Deus castiga. A Bíblia diz, Jesus diz assim, olha, lá em Mateus, o Senhor falando para os discípulos, vocês, devido à perseguição que estava havendo grande com os discípulos, o imperador romano, né? E mataram alguns cristãos, prenderam outros. Jesus disse, olha, vocês não temam aos homens, que só tem poder de matar o corpo. Temei antes aquele, falando de Deus, que tem poder de matar o corpo e também matar nossa alma no inferno. A esse temei. A Bíblia diz em Hebreus diz que Deus castiga e açoita todo aquele que ama e recebe por filho. Que filho há que um pai que é bem não corrija? Se ficar sem correção, não é filho, é bastardo. tem perdão para quem zomba de Deus? Tem. A blasfêmia contra Deus tem. Tem perdão? Tem. Jesus me falou, você pode blasfemar contra o Pai, contra o Filho, haverá perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus... Não tem perdão? Não tem perdão. Mas mesmo tendo perdão com a blasfêmia contra Deus, tem as consequências, não é isso? Isso, pode ter consequências. Se você fizer isso conscientemente. Se fizer na ignorância, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Você ouviu aqui aquele testemunho que eu contei do irmão, que a mulher que ganhou a casa, daquela casa dos projetos do governo, e a outra pessoa também ganhou, e a casa dele foi sorteada com a casa da esquina. Só que ela queria a casa da esquina. E o irmão não teve culpa por ganhar a casa da esquina, mas ela queria. O irmão cercou a casa dele todinha, assim, um muro com a cercazinha bem bonitinha, e ela ficava zombando, dizendo assim, aquilo ali tá vendo um chiqueiro de porco. A casa dele, é verdade essa história ou mentira? É verdade. Aconteceu comigo aqui no conjunto... Foi com você? Roselândia, foi comigo. Ah, pois diga. Aí no Roselândia aí, e a minha casa era da esquina e a outra ficou na rua. E eu comecei a cercar, né? E ela comentou com ele assim, aquilo ali, tá fazendo um chiqueiro para ele, né? Aí foi a mulher, diga isso com o irmão não. Pode dizer. Disse, isso é crente, isso é falso profeta. Se você é falso profeta. Foi. E aí a mim não estava nem sabendo o que estava se passando. Aí que a Cláudia, a esposa do irmão Neto, também, que morava lá, ela me comentou no outro dia. Ô irmão, você sabe que o nome da pessoa não vou dizer para evitar, por causa de ética, né? Mas se a pessoa pedir, eu vou... Deu o nome e dou o endereço ainda. Não mora mais lá, mas ela está morando em outra localidade. E ela falou que você estava fazendo chiqueiro para você. Disse que sua casa também está fazendo chiqueiro, porque você estava cercando com varas. Ele disse, é mesmo, né? Tá bom, então Deus abençoe, né? Que essas palavras o Senhor ouça e talvez retribua de acordo com as suas palavras. Bom, nós estávamos no verão, aí uns 2 meses depois começou o inverno, começou a chuva. A rua, ela tinha uma baixa, um declive no meio, justamente onde a casa dela estava. No meio da rua. Aí começou a em chover, frente à casa dela. Em frente à casa dela. Pegava a casa dela e mais umas duas assim. Então quando começou a chover, lá no inverno, lá, e a água começou a acumular, né, no meio da rua. A minha casa fica na esquina, né, no alto, a outra toda no alto, a rua, e no meio tinha uma... Rapaz, aí o inverno arrochou mesmo. Aí no meio era mesmo de frente para a casa dela? De frente à casa dela. Começou a ficar água lá, juntar água. E ela começou a trazer uns tapumes, né, aqueles madeiritos para botar na frente da casa para a água não entrar. Aí foi pior, que ficava água dentro da área dela, da casa e por fora. E os carros passavam, os cavalos, né, tem muitos animais. E ficou aquela lagoa com lama, rapaz, o inverno todo dentro da casa dela. Ela só saía... Quer dizer que toda a água da rua, de um lado e do outro, vinha para dentro da casa dela? Ficava só de frente da casa dela e entrava para dentro da casa dela, que era a parte baixa. Certo. Rapaz, e aí ficou aquela calamidade, sabe? Ela só saía de short e com as sandálias nas mãos. Só porque lama? a lama e a água era no joelho e chegou até a coxa dela.
Rapaz, eu sou o inverno todinho desse jeito. Depois do inverno ficou muito tempo, há meses. Então ficou a um lama chiqueiro? lá. Aí ficou, rapaz, aí a vizinha foi quem falou isso. A vizinha disse, olha, Raíto, agora aí parece um chiqueiro mesmo, né? Quer dizer que ela disse que a sua casa era ver um chiqueiro de porco e a casa dela que ficou o chiqueiro. Foi, eu faço o verão todinho, a casa toda enxuta minha, mas a água ficou toda empoçada. Mas você ficou com raiva dela? Orou por ela? Não, nenhuma. Orou por ela? Eu orei por ela para que o Senhor convertesse, abençoasse. E essas coisas aí, às vezes as pessoas falam dessa maneira e não entendem. A Bíblia conta uma história do profeta Eliseu, lá em Reis, que uns jovens, né? Ele vinha saindo da floresta, ia passando pelo bosque, e tinha muitos jovens, filhos dos profetas lá, né, no bosque. E os jovens começaram a zombar dele. Sim. Chamar ele de careca, calvo, suba aí, vem cá, careca. Então a Bíblia diz que ele se virou assim e amaldiçoou em nome do Senhor. E saiu duas ursas grandes, né? Duas ursas enormes que estavam com filhotes, né? E matou 42 daqueles jovens no bosque. 42 jovens, porque Devorou. Zombaram do homem de Deus. Porque zombaram Então do homem ninguém de Deus. deve... Cheio do Espírito Santo, o homem de Deus. Ninguém deve zombar nem de Deus, nem de quem serve a Deus. Não. Aí a pessoa está em mais lençóis se fizer isso. Agora... Porque Deus não permite. Certo. Deus até tolera uma vez ou duas para que a pessoa se arrependa, né? Senão, ou ela deixa para, ou ela se arrepende, se converte a Deus, ou o Senhor extermina. A consequência é drástica. Então explica aí para o povo o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e por que não tem perdão, para a gente completar o que foi dito. Olha, a blasfêmia significa ofensa, né? É um insulto, né? Quando Jesus estava expulsando demônio, lá em Mateus, ali nos capítulos 20, 22, 23, por ali, é quando ele foi mencionado pelos judeus. Sim. Então os judeus começaram a dizer, olha, ele expulsa demônio por Beelzebul, pelo espírito de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus falou, se eu expulso o demônio por Satanás, então por que expulso os vossos pais? Porque os pais deles também, quando oravam uma sessão, né, eles faziam uma sessão de oração, era para expulsar em nome de Deus. Sei. Então, Cristo estava fazendo a mesma coisa, em nome do Pai. Ele diz assim, agora se eu expulso o demônio pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus, então porque é anunciado a voz e é chegado o reino dos céus. E ele citou, olha, para aquela geração, eles eram tão arrogantes, presunçosos, que chegaram a blasfemar, a insultar o Espírito Santo de Deus, chamando que o Espírito de Cristo, que era o Espírito do Pai, era o Espírito de Satanás. E eles tinham consciência disso, porque só quem pode operar milagre é Deus e não o diabo. O diabo faz alguns sinais, alguns prodígios, mas milagre, só quem faz é Deus. Então Jesus falou, olha, todo pecado que o homem cometer contra o Pai e contra o Filho será perdoado. Agora, se blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, esse não terá perdão, nem nesse mundo, nem no vindouro. Mas por quê? Por quê? Porque o Espírito Porque a gente Santo... escuta tantas pessoas dizer que... Mas não diz o porquê, diga o porquê. Exato, As pessoas dizem, blasfêmia contra o Espírito não tem perdão, mas por quê? Por quê? Exato. Porque a Bíblia diz lá em João 16:8 que o Espírito Santo habita no homem e é quem convence o homem do pecado, da justiça e do engano, do juízo. Então, quando o pecador, ele ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo, a primeira ministração que Deus opera é no pecador, não é no salvo. Porque o ministério do Espírito Santo é vasto. Ele é quem convence, ele é quem sara, ele é quem restaura, ele é quem ressuscita os mortos, ele é quem dá dons, ele é quem vivifica, tá entendendo? Ele é quem dá dons. Então, e ele é quem convence o pecador de que é necessitado da graça, da misericórdia e precisa de salvação. E quando o homem expulsa ele... Exato. Então, quando o homem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, isso acontece com pessoas que são arrogantes, presunçosos ou apóstatas. Pessoas genuínas, crentes em Deus, não podem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Egocêntricas. Isso, porque os judeus não tinham consciência de pecado. Eles pecavam, faziam aquilo tudo e achavam que era de Deus. Porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus não habitava mais nele, para que ele pudesse ter consciência de pecado. Está entendendo? Então, quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus jamais se arrepende de seus atos e jamais tem consciência de pecado. Só quem tem consciência de pecado é quem tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é aquela luz acesa, aquela luz vermelha, de alerta.
Quando você peca, ele diz, olha, você pecou. Então, quando você se arrepende, você está pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que faz você se arrepender. Exato. Quando a pessoa peca contra o Espírito Santo de Deus, esse não habita mais nele, portanto ele não se arrepende. Porque não tem como mais o Espírito Santo operar na vida dele, porque ele disse não para o Espírito Santo de Deus. Exatamente. E aí ele não tem como se arrepender, então ele não tem consciência de pecado, mas tudo que ele fizer parece estar certo. Foi assim com aquela geração de judeus. Uma vez o irmão chegou para mim e falou, mas tu olha por mim, um amigo meu já fastou umas 5 vezes e disse, porque, rapaz, eu tenho um pecado, tenho blasfemado, eu acho que blasfemei até contra o Espírito Santo de Deus, porque eu já caí 5 vezes ele falando. E ele disse, irmão, você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Você está arrependido do que você fez? Tô. Então é a prova que o Espírito Santo de Deus está atuando, né? Está atuando. Você tem consciência de pecado, você sabe que se você se afastou, foi para o mundo, praticou pecado. Muito bem, sabe que isso é pecado? Sei, irmão, eu sei que eu estou pecado, eu preciso voltar para Jesus. Por isso que eu estou arrependido, estou muito triste por causa disso. Aí depois você não blasfemou, porque se você tivesse blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, você jamais reconheceria isso, jamais você teria arrependimento de pecado. Somente o justo, ou quem tem o Espírito Santo de Deus, é quem tem consciência de pecado. O pecador comum, que está morto no pecado, ele jamais tem consciência de pecado, porque ele está morto em delírio de pecado. O Espírito de Deus não habita nele. Então, quando o pecador ele ouve a palavra, que é o poder de Deus, que vem manifestação do Espírito de Deus, as palavras de Cristo é Espírito de vida, né, João 6:63, aí a pessoa ouve a palavra e aí o Espírito Santo convence. Amém. De que é pecador. Então, blasfemar é isso, e isso porque não tem perdão, é porque o Espírito Santo não atua mais naquela pessoa que blasfemou. Glória a Deus. Não tem consciência de pecado, não se arrepende mais. É isso aí, pessoal. Deus abençoe Amanhã todos. estaremos de volta com mais um vídeo para vocês. Graça e paz, paz do Senhor. Boa noite, Deus te abençoe a todos.